Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Estamos novamente aqui hoje no canal para tratarmos do terceiro assunto, terceiro vídeo, com relação ao assunto da NR1, onde vamos trazer aí a informação concludente desse tema. O objetivo nosso hoje é falarmos um pouquinho sobre, depois de ter feito toda aquela parte de análise inicial, nós vamos agora partir para um resultado final, onde existe uma documentação que deve ser montada em torno desse tópico, e a gente vai ter aqui um breve estudo de caso para a gente observar junto como que na prática esse assunto da NR1 pode ser aplicado também aí na sua empresa, onde você trabalha, tá certo? Bem, então depois de feito toda a parte de questionamento, análise, levantamento de informações, qual seria o próximo passo que nós temos que dar então em direção a essa conformidade? Bem, nós vamos ter que fazer um trabalho de implementação, de controle e acompanhamento para conseguirmos monitorar as medidas de prevenção que vamos adotar daqui para frente. Porque diagnósticos foram feitos e agora temos que ter um plano de ação. Por enquanto ele é em base documental, mas logo, logo à frente ele vai ter que ser feito a parte prática de fato. Então, uma vez que se levantou toda a exposição do risco que a empresa se encontra, nós conseguimos avaliar isto, qual seria o próximo passo? Seria montar, obviamente, um cronograma em cima dessa análise, estabelecer quem são os responsáveis a partir de então para tratar daquele assunto, verificar as formas de acompanhamento que será feito e a aferição dos resultados que esse trabalho trouxe no levantamento do diagnóstico e agora então do tratamento desses eventuais sintomas que estão acontecendo, que estão permeando o teu ambiente. E qual seria então a documentação que eu devo formatar esses dados e a partir de então partir para a prática? Vai ser preciso fazer uma espécie de um inventário, um compilado desse levantamento que foi feito, desse risco ocupacional que a sua empresa está exposta. Aí, talvez você pergunte, mas o que deve constar então neste inventário de informações? Nós temos aqui 4 passos que nós temos que tratar. O primeiro deles, nós temos que conseguir caracterizar o que aconteceu então naquela análise inicial, que seria os processos de trabalho, o quanto que aquela ergonomia, o ambiente contribuiu para certos problemas ligados à questão mental dos nossos funcionários, o ambiente que ele está exposto no seu trabalho e a atividade que ele desenvolve. Nós já falamos em vídeo anterior que muitas das vezes o funcionário, o colaborador, ele está inserido numa atividade que ele é diferente da que ele de fato foi contratado. E quando não só está numa condição diferente de trabalho, ele também pode estar desempenhando mais funções do que deveria. Essa exposição gera uma sobrecarga e, consequentemente, então, pode aqui desencadear alguns problemas ligados à saúde mental. O segundo aspecto é a descrição dos perigos. Ora, se você fez uma série de questionários, se você fez uma apuração de campo, se você realizou workshop, conversou com os teus funcionários, e você conseguiu mapear, e aí você vai precisar, obviamente, buscar o recurso de um mapa de risco, como que você elabora isso? Então, agora você tem um mapeamento daquelas situações mais críticas. Uma vez que você conseguiu colocar isso em linha, agora você vai fazer uma descrição desses perigos e vai saber o teu grau de exposição. Então, de fato, o grau de exposição é o terceiro ponto. Nós temos que saber o quanto nós estamos expostos àqueles perigos ali. Qual é a incidência, porcentagem, recorrência, severidade, para que a gente possa então ter uma noção do nosso grau real de exposição. E aí, o quarto ponto não seria outro senão
passar a descrever as medidas de prevenção que você vai ter que ter. Então agora é tentar mapear, né, quais seriam as medidas, uma vez que eu tenho consciência da exposição do meu risco, quais seriam as medidas que nós, como empresa, como gestores, nós vamos ter a partir de então. Analise comigo um caso prático, um exemplo hipotético, né? Imagine uma empresa de contabilidade. O primeiro levantamento, a primeira coisa que norteou essa empresa a se preocupar com a saúde mental foi que ela estava tendo afastamentos frequentes. Então, ela tomou medidas de providenciar que alguma coisa na área de saúde mental fosse feita. E aí começou a fazer algumas entrevistas. E não demorou muito para que os funcionários, colaboradores, eles relatassem que havia ali uma sobrecarga de trabalho. Mas como é que foi possível constatar isto? Bom, um pouquinho da dinâmica do trabalho e de algumas outras situações foi possível perceber. Por exemplo, prazos de entrega de tarefas muito apertados. Segundo, uma alta demanda de trabalho. Existia a frequência de horas extras sendo feitas. Existia pessoas que não faziam hora do almoço, não tiravam pausa de descanso e ela acabava até mesmo levando o trabalho para casa. E aí, o que essa situação toda acabou gerando? Bom, gerou que as pessoas estavam tendo o esgotamento físico e mental, o estresse, a depressão, e alguns começaram a desenvolver a pressão alta como sintoma. Diante desse quadro, que a empresa conseguiu apurar, o que ela faria a partir de então? Quais seriam as medidas que ela poderia tomar? Ela começou a pensar que ela poderia, primeiro, estabelecer a real prioridade dos prazos, saber diferenciar o que era urgente do que era importante. Porque nós sabemos que nem tudo que é importante é urgente. Então, se tomou medidas de entender que deveria se colocar um prazo realista nas demandas e tentar trabalhar com esses prazos reais. Começaram a antecipar as situações críticas, aquelas que não podiam esperar, clientes diferenciados, prazos mais curtos, isolar aqueles casos, concentrar o trabalho com uma equipe um pouco maior, para que aquela demanda mais crítica fosse liberada mais rápido. Também foi colocada a opção do funcionário poder utilizar o seu banco de horas, ou seja, ele conseguiria agora ter um momento maior de descanso, se desligar de fato do trabalho, esvaziar um pouquinho a sua mente, conseguir ter um prazo um pouquinho maior de descanso, então ele retornaria para a sua atividade, mas ele não estaria só recebendo monetariamente por estar prestando um serviço. Porque ele ganha dinheiro, mas ele não se desconecta. E quando ele consegue usar o banco de horas, de coisas que ele já fez de hora extra, ele consegue então de fato se desconectar para poder então recarregar sua bateria, a questão emocional, a questão mental, ele conseguiria retornar num estado um pouco mais leve para seguir a sua atividade. Uma outra coisa realística que deve ser pensada é aumentar o número de pessoal. Se você tem uma demanda maior na sua empresa, ela está crescendo, se está tão justo a demanda e prazo, então talvez você tenha que reconsiderar talvez o aumento de pessoal. E por que não dizer também da automatização de processos, porque quando você concede automatização, você exige menos mentalmente do seu funcionário. Agora, exigir menos mentalmente não significa que não deva se esforçar a aprender e ter um aprendizado contínuo, porque isso é importante para ele. Então, a empresa também continua dando feedback, ela continua dando treinamentos, ela continua realizando bate-papo, ou seja, ela dá condições de que o funcionário se sinta inserido, ao mesmo tempo que ele é incentivado a continuar progredindo. Então, como nós percebemos aqui,
esse assunto da NR1, ele é bastante amplo, ele ainda é um assunto que temos a certeza que ele ainda vai ser muito mais debatido à medida que o tempo e os meses passarem. Mas aqui nesses vídeos que nós fizemos, nós podemos ter uma noção geral de como que nós podemos fazer, primeiro, o mapeamento, né, das circunstâncias iniciais de quando a gente percebe as recorrências, fazer um levantamento de campo, questionários, fazer com que o funcionário entenda que esse engajamento é importante, que a alta diretoria também entenda que isso é importante. Uma vez que eu consigo mapear os riscos, eu tenho agora que tomar cuidado de formatar isso em documentação, conforme a gente viu isso hoje, e a partir da documentação, a empresa precisa agir. Ela tem que tomar medidas práticas para reduzir esse nível de estresse, de dificuldades dentro do ambiente de trabalho. Quando ela conseguir isso, ela vai conseguir ter um rendimento maior, os funcionários vão trabalhar de uma maneira mais suave, mais tranquila, que é esse o objetivo primário, então, dessa NR1, que visa com que as empresas consigam alcançar esse nível, né, de equilíbrio dentro, então, das suas atividades. Então, queremos agradecer a você por ter acompanhado até aqui. Se você ficou até aqui, dê o seu like e compartilhe o vídeo. Temos a certeza que esse assunto poderá ser importante para você, mas também, de repente, para um colega seu, para uma empresa que você conheça, um amigo seu que está envolvido na questão empresarial também, e que, de repente, ele pode se beneficiar, então, dessa matéria, assim como você está aqui. Nós queremos agradecer a todos, então, e até o próximo vídeo.